Bem-vindos ao Atomcast, o canal de inovação para o profissional que busca um futuro sem limites. Olá, estamos começando o nosso 5º episódio do Atomcast, o canal de inovação para o profissional que busca um futuro sem limites. Eu sou a Marina Vital e no tema de hoje vamos trazer algo que foi bem polêmico recentemente. O que nós podemos aprender sobre o mercado digital com a polêmica da Blaze. E para a gente conversar sobre isso, estou aqui com o nosso host, Walter Carles. Tudo bom, Walter? Tudo ótimo, Marina. Bom estar aqui mais esse episódio e hoje vamos falar, como você bem observou aqui já na abertura, né? Um tema polêmico, mas a gente está com dois especialistas aqui, um em cada ponta, né? Dentro da sua área de conhecimento, né? E a gente está recebendo hoje aqui com muita alegria o professor Rafael Reis. Ele é professor de Direito da Atom Ensino Superior, presidente da Comissão de Governança Corporativa e Compliance da OAB Sorocaba por 3 anos, então tem bastante experiência aí também nesta questão ética e tudo mais. E o nosso segundo convidado aqui é o Hadrian Hessel, ele que é Inside Sales Executive e apostador também. Então vamos ter os dois lados aqui do balcão, né? Quem está do lado de cá, quem está do lado de lá, tal. Vamos saber aí como é que é essa relação apostador e casa de aposta digital, como é que a área do direito consegue enxergar isso, para a gente trazer o máximo de opiniões diferentes daquele amar. Exatamente. Bom, vocês devem ter visto recentemente, né, estourou aí briga de influencers falando sobre como a Blaze funciona, como não funciona, quem tá ganhando muito dinheiro com isso, quem tá perdendo muito dinheiro com isso. E para a gente começar essa discussão, eu acho que o nosso convidado poderia contar, o nosso convidado apostador aqui, poderia contar pra gente um pouquinho sobre a diferença, quais são esses tipos de casos de apostas que existem, né? Quais são os diferentes jogos, métodos que a gente tem. Acho que muita gente tem dúvidas sobre isso. Como funciona esse mercado de apostas digitais? Poxa, primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade, né? Aqueles depoimentos clichês que a gente sempre faz. Agradecer a Flávia, agradecer o professor Fábio Sense, o professor Rafael que também está aqui com a gente, o Walter, toda a estrutura da Atom. E, poxa, um privilégio enorme estar podendo falar sobre a aposta esportiva. Eu que estou aí na lida já faz um bom tempo. E fico um pouco chateado por conta da polêmica da Blaze, né? Mas a gente tem que estar sempre enxergando de um modo geral, no sentido de tem marketings que são muito bonitos também, né? Esses bate-boca que a gente tem com relação aos influencers também, tudo isso faz com que os algoritmos deles também aumentem, né? E meio que por aí, né, eu defendo muito, até o professor Rafael logo mais, com certeza ele vai trazer a questão da lei, como tudo funciona, mas a gente tem muito estudo e muito método. Quando eu comecei com as apostas esportivas, na Betfair Exchange, e tem aí já de cara uma grande diferença, porque a Exchange, se a gente for fazer uma analogia, lembra um pouco do que é a Bolsa de Valores. Então são profissionais dentro de uma casa de apostas, trabalhando com grana, mas contra eles próprios. Então tem toda uma questão de metodologia, que a gente chama de os tubarões grandes, né, os peixes pequenos, quem tem mais conhecimento, que é o que nós chamamos de tempo de tela. Então, vou dar um exemplo, eu, Hadrian, sou familiarizado a trabalhar MLS, que é um campeonato estadunidense. Eu não vou me atrever a trabalhar Geórgia, ou Série B do Campeonato Brasileiro, que eu não tenho método, não tenho tempo de tela, feeling de jogo, né? E outros detalhes que a gente consegue através de aplicativos gratuitos, como eu posso bem dizer aqui, a SofaScore, que são métricas e dados em tempo real que a gente consegue mensurar o que está acontecendo no jogo. Legal. Por outro lado, a gente enxerga aí com esses estouros, essas polêmicas da Blaze, que o pessoal está enfrentando uma máquina, logo de cara. E aí a gente sabe e escuta, né, por conta de meios, que essa galera está sendo patrocinada, os influencers, né, para falar muito bem sobre a casa. E isso vai induzindo muitas vezes a galera. Então, acho que o grande ponto assim, de início que a gente pode fazer é esse espelho entre... Existe um baita de um estudo, não é fácil ganhar grana com aposta esportiva, por exemplo, e não é fácil ganhar dinheiro dentro de casa de aposta. Tanto que a polêmica está aí, né? Exato, como você estava comentando antes, né, Adriano?
A casa de aposta ela já é feita para tomar o seu dinheiro. Exato. Já é o principal objetivo, né? Importante essa visão de métodos e acho bem interessante entender a diferença em como funciona, né? Cada metodologia. Até abrindo um parênteses aqui, se a gente for analisar, né, funciona mais ou menos como seria, vamos dizer, o paraíso dos jogos, que é Las Vegas, né? Então você tem a gente até acompanha em filmes e tudo mais, né? Quando tem lá um ganhador que ele tá ganhando muito, vai todo mundo em cima para ver o que tá acontecendo, né? Que esse cara tá fora do padrão que deveria acontecer aqui, como você falou, né? Que é um lugar que é realmente você tá brigando com a máquina e você tá brigando com um sistema ali que foi feito para você não ser o grande vencedor, vamos chamar assim, né? Então, acho que é importante a gente ter essa linha de observação aí, que já começa a clarear um pouco aí esse entendimento, né, de como é que é essa coisa toda da polêmica que a gente tá vendo, né, Mar? Com certeza. Puxando o gancho de Las Vegas, né? Las Vegas todo mundo conhece que é o mundo dos apostadores, das casas de jogos. É físico, é permitido, é legal. Mas aqui no Brasil a gente não tem essa legalização Sim. como tem nos Estados Unidos, como tem em Las Vegas. Rafael, conta pra gente um pouquinho o que é legal, o que não é, por que é permitido ter casas de apostas online aqui dentro do Brasil, onde que elas estão? Elas são do Brasil, não são? Conta pra gente um pouquinho, por favor. Bom, primeiramente, bom dia. Quero agradecer o convite de estar aqui. Nossa, que agradeço. Como eu sempre estudei aqui, participei de todos os projetos. É incrível fazer parte de mais um projeto da Atom. Então, tudo que tem eu gosto de incentivar, gosto de participar. Então, realmente é um prazer estar aqui. Mas, com relação ao tema, não tem muito o que falar de legislação porque é muito simples. Ao mesmo tempo que é muito simples, gera um tema polêmico porque não tem tanta explicação, não tem tanta instrução, mas com relação às casas de apostas, a chamada aposta por cota fixa, ela foi liberada por uma lei de 2018, no finalzinho do governo Michel Temer, que regularizava, em certo ponto, essa aposta de cota fixa que eles falam, que é quando você já sabe o prêmio que você vai ganhar. Então, não é um fator aleatório que você não sabe quanto está apostando. Só que essa medida, essa lei, ela tinha que ser regulamentada em 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. Então, até o final do ano passado, era para ter essa regulamentação. Então, 2018, 19, 20, 21 e 22. No finalzinho de dezembro, era para ter essa regulamentação. Então, hoje em dia, a gente está num limbo, porque Não teve. não teve essa regulamentação. Então, agora a gente vive num momento bem discutível, porque pode, não tem regulamentação, como que é, mas a gente entende que, como era permitido, estava sendo permitido, entende-se como não teve regulamentação, continuou essa situação. Mas, como você bem falou, sobre o lugar das casas de apostas, né? Uma discussão é isso. Fica em Curaçao, fica lá num país super pequenininho, como que é? Entendeu? É porque no Brasil, o Brasil não permite jogos de azar. Isso desde 1946, se eu não me engano. Então, no Brasil é proibido. O que fazem? Essas casas de apostas, elas têm sede no exterior, porque no Brasil não pode ter, realmente não pode ter. Então, não vai ter uma casa de apostas brasileira. Então, uma grande discussão que... Abrir um CNPJ brasileiro aqui, o objetivo não é que casa de aposta fecha a hora. Não abre, nem tem como. Mas, então, acho que até batendo a primeira polêmica nossa, mas fica no exterior, fica num paizinho pequeno. Porque é assim, não vai ter no Brasil, não vai ter. Isso porque... E por que é permitido, né? Até para entrar nesse mérito. Porque o STJ, ele entende que em países em que a legislação permite o caso de jogos, por exemplo, Las Vegas, como a gente sabe, como vocês comentaram, que Las Vegas é permitido o jogo e tal, então você pode entrar lá, fazer uma aposta e ter direito a receber aquele prêmio. E o STJ já tem um posicionamento que a aposta, o prêmio feito no exterior, que é regularizado, ele pode ser cobrado aqui no Brasil. Então, entende-se que o jogo realmente pode acontecer no Brasil por conta disso, por conta dessa lei de 2018, que não foi regulamentada, mas está prosseguindo por enquanto. Mas, só para finalizar, tem um projeto de lei agora, uma discussão, que o Fernando Haddad começou essa discussão, tem vários
deputados e senadores discutindo isso daí sobre a regulamentação. Então, é para acontecer essa regulamentação, talvez esse ano, eles querem regulamentar esse ano, mas está em pé de encaminhar uma regulamentação agora. Até acredito que a própria polêmica já deve ter sido um acelerador aí no Total. que vamos fazer, né? Bom, agora partindo de toda essa questão, né, que a gente citou aí, a questão da legislação, o que pode e o que não pode, tem uma questão que é o seguinte: em Las Vegas as pessoas vão para lá para jogar porque sabem que é permitido e tudo mais, tá? Aqui nós estamos falando de um ambiente de internet onde você é impactado o tempo todo por ofertas, milagres, novas possibilidades. Ganhar dinheiro fácil. Dinheiro fácil, exatamente, que é uma questão, né, da humanidade. Desde que o mundo existe, tem gente querendo ganhar dinheiro fácil, né? E com a alta Expressão da internet, a gente tem esses, vamos dizer assim, essas pessoas que assinam embaixo, né? Que a gente chama de os influenciadores, né? Como o próprio nome já diz, são pessoas que acabam influenciando você para alguma coisa porque elas criaram uma autoridade da internet, elas têm essa possibilidade, elas têm uma legião de seguidores e tudo mais. E essa polêmica começa nessa história, né? De você ser atraído para alguma coisa através de alguém que você tem alguma afinidade, que você segue. Hadria, você que é já é um vivente dentro desse universo e tal, como é que você enxerga isso, essa questão desses influenciadores com essa posição que eles têm de incentivo a esse tipo de jogo? Como é que você encara isso sendo um jogador? Poxa, Walter, vamos lá. Bom, a internet nos permite uma coisa fantástica. Quem já ouviu aquela frase ou expressão no sentido: nós somos a média das 5 pessoas ao nosso redor. Então, quem é que você está seguindo na internet? Porque a internet ela nos deu o privilégio de seguir pessoas sobre as quais a gente pode extrair alguma coisa, o que a gente queira chegar num certo nível, adquirir um conhecimento. Consigo citar 2 grandes apostadores profissionais que se denominam trader, ou quem quiser também chamar de investidor. Eu reconheço essas 3 nomenclaturas porque para mim é a mesma coisa. Apostador profissional, investidor das apostas esportivas, que é o Netuno Trader, que é um cara fantástico, do qual eu sigo até hoje um pouco menos, né? Depois a gente vai começando a andar com as próprias pernas, a gente vai dando mais atenção para os nossos próprios métodos e refinando as nossas próprias entradas, construindo nossas próprias filosofias, né? E o Theo Borges, que é um outro também que fazem conteúdo todos os dias. Acho que é o Café com Apostas e, me desculpa, até eu não lembro o teu, me perdoe. Mas o que eles trazem de conteúdo ali? Primeiramente, né, ganhar dinheiro com a aposta esportiva, que é o qual eu defendo, que tem ali todo o método, conhecimento, etc., não é fácil. Então você tem que ter uma baita bagagem emocional a princípio, no sentido, se o teu dia tá ruim, você não vai descontar na tua grana, porque a única coisa que você consegue controlar dentro da casa de apostas é o teu dedo nervoso, é o teu dinheiro. Quando a gente fala de aposta esportiva, eu já vou fazer uma ligação com essa polêmica da Blaze, e também quero fechar com um ponto-chave que o professor Rafael falou. A gente trabalha com cota fixa. Quando a gente fala de cassino, a gente fala de jogos de azar, é o foguete? Foguetinho. O foguetinho, né? Qual que é o método aí, gente? Então, você já sabe que o influencer que ali você tá seguindo, que você gosta, né? Ali apaixonado, não perde um conteúdo, um story, alguma publi que a pessoa aposta. Você sabe que a pessoa é patrocinada por uma casa. Tá dando bom pra ele, mas pra você não tá e tu tá continuando ainda, acho que isso tem nome, né? E aí, o que o professor trouxe, né, lindamente ali no início do seu diálogo é a cota fixa, que é o que a gente defende. O trader esportivo, ele sabe quanto que ele vai ganhar, ele sabe o risco que ele está investindo. O risco, eu falo o seguinte: quando a gente está ali dentro para colocar o dinheiro, vou colocar R$100. Então, esses R$100, ele pertence a tantos % da minha banca geral. Então, tem todo um estudo, não saio dando all-in, não saio apostando tudo. Então, vamos pegar esses R$100.
Se eu tiver na vitória, vamos pegar a Holanda e Croácia, que foi um jogo passado aí. Vou colocar na vitória da Croácia. Eu sei o meu teto de quanto que eu vou ganhar. Se eu ficar até o final do jogo. Mas eu sei que eu posso perder só 100. Porque é uma cota fixa. No meio do jogo, vamos supor que a Croácia virou a partida para cima da Holanda. E eu estava a favor da Croácia. Mas o jogo não terminou. Então, eu não vou receber 100% daquela cota fixa. Mas por cash out, que é um dispositivo que é a casa de aposta séria, tá, gente? Vamos falar de coisa grande. Só dá um Google aí que vocês acham umas casas boas. Casas de apostas que realmente não somem com a grana, como a gente sabe, né? Que tem umas polêmicas acontecendo, né? Junto à Blaze. Mas você sabe exatamente o quanto que você vai ganhar, quanto que você vai perder, o quanto que você consegue tirar. Tá ali à sua disposição. Todas as vezes que eu precisei da Betfair, eu não ganho nada para estar falando sobre ela, mas já que a gente está falando sobre informação, isso vai chegar a pessoas aí de 18, 20 anos, pessoas que têm essa vontade de querer ser trader esportivo, sigam as pessoas certas já de cara, né? Reforçando o começo aqui da minha fala, mas tu já sabe exatamente o dinheiro que você vai tirar. E se você precisar de algum suporte, eu nunca tive problema com a Betfair ou a Bet365. Então são suportes estrangeiros. Eu já tive situações de que eu não tinha um representante brasileiro para conversar comigo, mas eu estava numa situação de pandemia que o meu dinheiro estava travado. A Betfair travou por uma questão de troca, acho que a empresa ela tinha comprado uma outra e tal. Super claros, com protocolo, deu tudo certo. Eu não sou brasileiro, mas estou utilizando um dispositivo de tradutor para conversar com você, Hadria. Então, assim, o chat funciona. A gente, lógico, tem medo de não ter o amparo legislativo, podemos falar assim, professor? Né? Mas, assim como o professor disse, eu também defendo a questão da cota fixa. Então, se eu estou seguindo um influencer que está ganhando grana em algum jogo de azar aí, que não tem método, que não tem... ele mesmo não consegue me dizer qual que é a lógica e estratégia que ele está utilizando, e eu sei que ele está ganhando uma grana por trás, é um pouco suspeito, vocês não acham? Estão concordando comigo? Não, e olha só, esse mercado de influência, né, aqui no Brasil é algo muito sério. O Brasil, ele é o maior mercado do mundo quando a gente fala de mercado de influência. Então, nós somos as pessoas que, de fato, acreditam naquilo que o outro está falando, que o outro está ganhando dinheiro para falar. Para vocês terem uma ideia, no Instagram, em 2022, foram mais de 2,2 bilhões de dólares investidos no Brasil em marketing de influência. Então, é um mercado que rola muito dinheiro mesmo. E aí, quando a gente pega grandes influencers, né? Neymar foi um nome aí citado pelo pessoal da Blaze. Começou ali com grande força com o Neymar. O cara tem quantos milhões de seguidores no mundo, mas o cara é brasileiro. Ele tem aqui o maior volume dele são brasileiros. Felipe Neto, que é outro que divulga bastante essa questão. Ambos já têm muito dinheiro, né? São influencers com muito dinheiro. E por que se submete ou faz um tipo de parceria com algo que não tem um método ou talvez não tenha um fundamento? Talvez essas sejam as perguntas que essa grande polêmica pode trazer pra gente, né? Até onde esse mercado de influência, ele é ético, né? Legal ele é, tá ali, você pode fazer, né? Mas até onde ele é ético e até onde ele vai beneficiar não só o influencer, mas também os seguidores. Não estou generalizando, porque o mercado de influência ele é muito importante e, como a gente sabe, gira muito dinheiro. E tem muita gente séria que tem resultados legais e que apresentam estratégias legais também dentro desse mercado de influência, né? Mas essa grande polêmica veio aí para mostrar que os grandes influencers, qual é o viés de escolha, né? Quem tá ganhando, de fato, com tudo isso? Então, é um caso sério aí a se pensar. E quando a gente fala, por exemplo, do caso do Neymar, né? Ele é uma figura mundial, né? Então, assim, a gente tem os seguidores do universo digital e as pessoas conhecem a imagem do Neymar no mundo, que talvez nunca tenham nem pensado em seguir ele numa rede social e que se depararem com a imagem dele na internet e vamos falar, olha, deve ser alguma coisa legal, porque o Neymar tá falando disso, né? Então, a gente tem isso tem uma amplificação do poder
que uma pessoa, né, uma figura como essa, que já deixa de ser um influencer digital, mas um influencer mundial, né, de presença no mundo, pode ter. E aí, Rafael, essa pergunta, né? E muito se falou em relação à responsabilidade que essas pessoas teriam em virtude de incentivar alguém a fazer uma aposta. Como é que você, um especialista aí na área do direito, enxerga isso? Como é que o direito vê isso? Essas pessoas são responsáveis? Elas podem ser responsabilizadas também? Então, essa é uma questão, acho que ela está sendo tratada bem recentemente, porque se a gente pensar, comerciais, desde, sei lá, em jornal, Sim. fotos, propaganda, sempre tiveram atores, Garotos propaganda. propaganda, isso. E eles sempre falavam sobre o produto, né? Às vezes nem tinha o produto, nem consumia o produto, mas divulgava aquele produto, né? E agora, então, por conta dessa questão, acho que principalmente dessa questão da Blaze, do Felipe Neto e do Neymar, isso se tornou mais, sei, um assunto mais falado, sobre a responsabilidade de quem está divulgando, né? Pensando em todo esse histórico de divulgação, propaganda e formadores de opinião fazendo divulgação em produto, entende-se que não tem responsabilidade, porque ele ele foi contratado, ele está lá para fazer uma propaganda, falar sobre aquele produto, e o que a gente entendia até muito tempo era que ele realmente está fazendo uma publicidade, ele está lá divulgando aquele produto, é uma publicidade, você está vendo no jornal, é uma publicidade, você está vendo numa revista, é uma publicidade. Agora, com esses vídeos, essa questão de influencer digital, é muito difícil você conseguir separar o que é a publicidade do que é a opinião dele. Então, o que a gente vê muito hoje, né, por exemplo, o Instagram, você consegue ver, uma publicidade paga, tá aqui, esse influencer está fazendo uma publicidade com tal empresa. Você está olhando aquela publicidade, você entende que é publicidade. Você está vendo um site sendo divulgado na internet, você sabe quando é uma publicidade, você faz no buscador lá, você busca algum produto, algum site, você sabe se aquele site é uma publicidade ou se é um site que está aparecendo no buscador. Então, você consegue diferenciar, mas quando a questão fica, realmente, essa questão do influencer fazendo a propaganda, fazendo a divulgação, de um modo que você não sabe se é ele falando do produto, se é ele divulgando o produto, eu acho que é uma questão que precisa ter uma outra visão. Mas, a grosso modo, mesmo falando, basicamente, não teria uma responsabilidade. Ele está lá divulgando o produto, não tem o conhecimento de entendimento ou decisões que condenaram a pessoa que divulgou o produto a uma indenização, a ser responsável pela aquela contratação, por exemplo. Mas eu entendo que pode ter um caminho, pode surgir um entendimento novo, que eu acho que advogados podem criar uma tese que pode chegar a responsabilizar a pessoa que está divulgando. Porque eu acredito que, sei lá, algum influencer que está, sei lá, ele, por exemplo, ele atinge todos os públicos, desde criança até adulto, idosos e tudo mais. Se ele está divulgando uma casa de apostas, ele sabe que o perfil dos utilizadores dele podem ser crianças, podem ser menores de idade. Eu acho que ele tem uma responsabilidade com relação ao que ele está oferecendo. Até onde é ético, né? Isso, até a própria questão dos jogos de azar, por exemplo. Aqui não é uma questão, como o Adrian falou, questão de estudo, de realmente tem um fator sorte, aleatoriedade, mas tem um estudo por trás. Então, realmente, dá para entender essa questão. Mas você divulgar essa questão para menores de idade, por exemplo, o influenciador sabe que o público-alvo dele mistura essas idades, eu acho que ele tem que ter a responsabilidade de fazer um aviso, esse conteúdo é só para maiores de 18, de saber diferenciar o conteúdo que ele está publicando, porque eu acho que pode ter um início de entendimento que vá para esse lado da responsabilização do influencer, de quem está divulgando o produto. Então, acho que é um caminho que pode acontecer, eu acho que é uma tese que pode ser levantada e que futuramente pode acontecer de ser responsabilizado o influenciador. Inclusive, essa questão de quem é o responsável, suporte, como vocês estavam falando, a gente pode ter acesso aos dados de que o site da Blaze tem mais de 40 milhões, né, de acessos mensais.
96%, alguma coisa assim, mais de 90% são acessos do Brasil, ou seja, são os brasileiros que entram e jogam, né? E aí tá toda essa polêmica também por conta do suporte. A gente tem mais de 6 mil reclamações dentro de plataformas, é como o Reclame Aqui, de pessoas que o dinheiro tá travado, não consegue falar, não consegue contato. E aí até cobram dentro das redes sociais esses influencers, porque eles falam lá, olha só, você divulgou, eu entrei, eu perdi tudo, e agora você tem que me ajudar, você tem que ir com quem que eu falo, né? Então essa é uma questão da responsabilidade, né? Eu acho muito importante o influencer, quando ele vai fazer um trabalho desse, ainda mais com o porte, né? A gente tá falando de milhares de seguidores, né? O que ele tá divulgando, até onde ele sabe daquela empresa, a seriedade daquela empresa e até onde aquela empresa vai ser positiva para o público dele, né? Então são dados aí que batem bem com o que você está falando. Eu acho que é sempre uma coisa assim da gente, como bem observou aqui o professor Rafael, da gente observar, né, todos esses lados, né? Quando ele faz esse contexto histórico, né, da propaganda e tudo mais, e ele falando, né, ele realmente, daqui a pouco, será que a gente não pode abrir um caminho para uma coisa assim? Nossa, mas você, Marina, você falou que aquela bota era muito boa e eu usei ela 2 vezes, ela rasgou no meu pé. Eu quero que você me indenize porque eu comprei a bota que você falou que era boa. Causa. Entendeu? Então, assim, a gente tá falando, obviamente, de aposta, de jogo, né, de perder dinheiro, mas existem várias formas de você perder dinheiro com outras coisas também, com curso que não te ensinou a falar inglês, com curso que não te ensinou a enriquecer na internet, ou seja lá qualquer outra coisa. Então, dentro dessa linha, Adler, você está desde 2019 dentro desse mercado dos jogos, né? Você deve ter visto muitas situações que você já consegue tirar hoje, filtrar o que é legal ou não dentro daquilo que você escolheu. Como é que você vê isso hoje, essa maturidade do internauta? A gente tem muito a caminhar ainda das pessoas, ou isso é um poço sem fundo mesmo? A gente vai continuar tendo gente enganada, mesmo com todas essas polêmicas que surgem? Como é que você vê isso, cara? Principalmente na área dos jogos, que é a sua área específica. Oi, Chaval. Quando você começa a fazer pergunta pra mim, vem um monte de coisa na minha cabeça. E eu tento afunilar de uma forma pra achar um ponto e a gente começar a seguir. Obrigado mesmo por essas perguntas, são muito boas. Vamos lá. Vamos começar por um teste que eu fiz. Eu lembro do jogo até hoje. Fluminense e Volta Redonda se enfrentavam. Eu tava no mercado, na Betfair Exchange, volto dizendo, não deu nada pra estar falando sobre eles aqui, mas é o que deu certo pra mim. Então, é uma casa de aposta séria, da qual eu nunca tive problema. Mas estava na Exchange, exatamente como o professor Rafael falou, cota fixa. Então, eu sabia quanto que eu ia ganhar, quanto que eu ia perder. E aí eu resolvi investir R$1.000 que o Fluminense não ia tomar o terceiro gol. O jogo estava 2-0 para o Volta Redonda, minuto 60, alguma coisa por aí. E falei, vou fazer esse investimento. Só não pode ficar 2-0. Não, só não pode ficar 3, perdão. Só não pode ser 3-0 para o Volta Redonda. Pode ser 2-1 e aí dentro daquele mercado, bateu 2-1, já não é 3-0. Só não pode ser 3-0. O jogador Egídio dá uma voadora nas costas de um jogador do Volta Redonda. Quanto ficou o placar? Ele foi expulso. 3-0 pro Volta Redonda. Perdeu os R$1.000. Eu perdi os R$1.000. Botei na planilha, fiquei muito bravo. E foi mais ou menos aí que eu virei minha chave. Falei, peraí, primeira coisa, por que eu tô bravo? O erro foi meu, a burrice foi minha, eu estudei... A emoção, né? Não é nem burrice, a emoção foi minha de colocar os meus R$1.000. Alguém mandou eu fazer aquela entrada? Ou se tivesse mandado, a responsabilidade também não é minha? O dedinho final não é meu? O dinheiro não é meu? Não foi eu que suei pra ter aquela grana? Fazer o aporte pra dentro da casa de apostas, assistir aquele jogo horrível do Fluminense contra o Volta Redonda. Tem um carinho gigante pelo Fluminense, tem um carinho gigante. Já ganhei muita grana com eles também, obrigado. Fernando Diniz principalmente. Mas eu tava ali, no calor da emoção, eu tinha perdido acho que uns R$200 antes. Então olha só, né? Opa, olha o fator emocional. Foi a primeira coisa que eu fui blindar. E como é que a gente blinda o emocional? Eu fui buscar terapia, fui buscar ajuda, diversos fatores. Porque eu vi que eu tava jogando a minha paixão, minha frustração da minha vida
alguns pontos, detalhes, sabe, coisa corriqueira do nosso dia a dia, que todo mundo tem, né? Uns problemas. Isso que você tá falando, cara. E aí eu fui lá e falei, não, eu vou recuperar esses 200 no Fluminense e Volta Redonda. Quantos jogos do Fluminense eu trabalhei na minha vida? Se pá, 1 ou 2 até então, né? Mas por que eu não peguei esses mesmos 1.000 e não fui trabalhar um jogo que nem... Que time que você torce, Walter? São Paulo. São Paulo. Coitado, dá pra defender? A pauleira, vai. No jogo que a gente perdeu pro Sport, né? Acho que foi. Ele tava ganhando e o Sport tava fazendo 3 gols e fez 3 gols. Você tem gols, você viu só? A gente ia perder linha, né? Mas vamos supor, Walter, vamos lá. Você viu como o Sport estava tentando buscar o terceiro gol, sabe? Você já não consegue enxergar um padrão de jogo ali? Sim. O São Paulo não recuou. Visivelmente, você não viu que o Dorival meio que achou carinho, né? Recua. O São Paulo não passava sequer do meio campo e o Sport, por outro lado, tirou jogadores, não vou nem entrar em muitos termos técnicos, mas ele botou todo mundo pra frente de uma forma para sufocar o São Paulo. Era tudo ou nada. Tudo ou nada. Imagina se eu tivesse pegado aqueles R$1.000 meu lá do Fluminense e investido num gol. No gol limite, que é o que a gente chama, no 2-0. Não tá meio claro que o Sport tá quase marcando? Então, eu tenho uma cota alta, a gente faz uma analogia de bolsa de valores. O que custava lá atrás, sei lá, 20% sobre o que você investisse, passou a pagar 600%. Olha a grana que a gente não ia ganhar. Mas você já não tem um padrão de jogo ali? Sim. Então por que jogar 1.000 e não 5, 10, só para testar? É isso que eu sinto um pouco de falta hoje. Tem aluno meu que vem conversar comigo, e ele vem assim falando, não, porque essa odd, vamos pegar um jogo, 2 equipes medianas de campeonato, né? São Bernardo e Floresta, Série C do Campeonato Brasileiro. A odd está bem equilibrada, eu acho que eu vou colocar aqui R$20, R$30, porque daí eu consigo ter mais ou menos uns 30, 40, caso, vamos supor que uma das equipes ganhe. E eu viro para ele e falo, não é mais plausível que no jogo do Manchester City, pelo campeonato inglês, saia pelo menos um gol? Sim, mas lá paga pouco. Opa! Então a gente vê muito fator emocional aqui em jogo. Você quer ganhar muita grana fácil. Sim. Não é assim. Então essa romantização da perda, no sentido de que é ruim perder, foi uma das primeiras viradas de chaves que eu tive. Falei, não é ruim perder. A gente tem que colocar na planilha, saber quais pontos e quais jogos e onde que eu tô errando, eu tenho que refinar. Seguir pessoas do meu nicho, né, que são transparentes. A gente não precisa ir muito longe, não. O Thiago Nigro abriu a carteira dele quando ele começou, não foi mais ou menos isso? Sim. Para mostrar para o pessoal como que funcionava. A gente tem esses 2 que eu acabei de mencionar. O Netuno, ele até desenvolveu o que a gente chama de método de teorema da escada, que nada mais é do que tenho R$100 lá, aquilo é meu máximo. Eu vou fazendo aposta, vou fazendo 100, 120, 150, 200, só vou dando all-in. Até que chega um momento que eu perco tudo. Começa do zero. Não dá uma dor? Total. Então ele sempre deixa muito claro, se você tem que estudar. Então acho que um dos gatilhos principais foi essa virada de chave, de que parar de romantizar que a perda é ruim, mas ser inteligente para ver se aquilo é para eu mesmo, se a aposta esportiva ou se a aposta como aquilo que eu estou fazendo envolvendo a aposta é a minha pegada, ou se eu me frustro a ponto de perder o meu final de semana, ou se de repente eu estou eu estou seguindo pessoas que não tem nada a ver com o meu nicho, que é o que a gente está vendo. Estou seguindo só pessoas porque eu gosto delas. E aí eu estou começando a jogar sem teorema, nada, só ganhando os bônusinhos lá que me dão, e eu vou entrando por esse loop. Acho que mais ou menos por aí. Inclusive, né, uma das defesas do Felipe Neto eu falo que é uma plataforma de entretenimento. Entretenimento, você tem que ter um dinheiro extra para você entrar para perder, para se divertir. E aqui a gente está vendo um outro lado que não tem o entretenimento, mas se você não tem métodos, se você não tem estudo, se você não tem uma base, você vai de fato perder, né? Então até onde é só entretenimento e até onde de fato tem que ser algo sério. E o Walter falou uma coisa muito bacana. Alguém aqui parou de comer carne da Friboi? Porque o Tony Ramos estava lá? Que o Tony Ramos, lembram daquela polêmica em relação às carnes? Exato. E o Tony Ramos falou que, gente, eu sou contratado, né?
Então, bastante interessante que o Walter aponta no sentido, pô, a gente vai começar a reclamar de tudo, tudo é culpa das ferramentas, das instruções e eu por trás ali jogando o libido, a paixão, né? Pegar um pouco de Freud aí, Sim, jogando lá toda a carga para querer aprender de fato aquilo. porque houve uma mudança do comportamento do consumidor, né? A Sim. gente vem passando por essa transformação. E quando a gente fala desse universo digital, se a gente for parar para pensar, né? Hoje a gente é muito mais consumista do que a gente já foi um dia. E porque o consumo ele está a um clique da gente. Principalmente quando você já tem o cartão cadastrado numa plataforma, você vê um negócio ali, é um clique. E daí você já vê a barrinha correndo lá, já é quase seu, né? E já vai te dando aquela sensação de felicidade, mas ao mesmo tempo, a hora que completa, você vê o valor e fala, nossa, será que eu precisava comprar isso mesmo? Às vezes é imediata essa caída de ficha, né? Então, eu acredito que o direito tem que analisar isso também, né, doutor Rafael? Essa coisa de entender essa mudança do comportamento do consumidor também, porque ele não é tão ingênuo mais assim também, né? Eu acho que você falou um ponto essencial, da ingenuidade. Até voltando à pergunta que você fez para o Adrian, sobre o conteúdo, se o consumidor consegue diferenciar o que é válido, o que não é. Um tema que também é bastante recorrente, que até se vocês quiserem fazer um podcast, eu vou gostar muito de falar, que é sobre leilão. Legal. Tem bastante, mas bastante ação no Brasil sobre leilão falso. Então, a pessoa vai lá, procura um site de leilão, entra no site de leilão falso. E milhares de sites. O site abre, fica lá uma semana, pega algumas pessoas, fecha, abre outro e assim vai. Então, tem milhares de sites, milhares de pessoas que caem nesse golpe do leilão. E isso é algo evidente. Até, sei lá, alguns anos atrás, era difícil você saber diferenciar se o site é falso, não é. Você não sabe se o leiloeiro é registrado, não é. Mas hoje em dia, o consumidor sabe, ele consegue verificar isso aí. Ele consegue saber se o site se ele é .com.br, se ele é .com, se ele é .com/br. Você consegue diferenciar alguns sinais para identificar se o site é falso ou não é. Mas, acho que encaixa perfeito com essa questão do jogo. A pessoa quer comprar o carro de leilão, ela quer pagar um carro que vale 100 mil, ela quer pagar 20 mil. Então ela fala, vale o risco, eu vou entrar nesse site, não sei como que é, se realmente eu não vou pesquisar, eu não vou estudar, como no caso do jogo. Vai na emoção. Eu vou na emoção, realmente, eu vou dar um lance, vou ver se eu ganho, se eu consigo ser melhor que os lances dos outros. E não quer realmente estudar. Estudar, eu digo, ler um edital, ler o edital do leilão, verificar se o site está no Tribunal de Justiça, fazer essas verificações. Então, essa questão do leilão mostra bem o consumidor, que ele não quer, ele quer arriscar. O carro vale 100 mil, só que tem aqui, tá aparecendo 20 mil. Eu vou arriscar, não sei se o site é verdadeiro, não é, tá aqui, o leilão vai terminar daqui 24 horas, vou lá, dou o lance. E muitas das vezes, na verdade, a pessoa, ela não dá um lance no site, ela começa a conversar no WhatsApp. Ele tá conversando com a pessoa, fala, eu vou dar um lance naquele carro, tá, 24 mil. E conversa pelo WhatsApp, fora da plataforma. A pessoa tá fora da plataforma e tá negociando lá e faz um Pix lá, faz uma transferência para alguém que não tem nada, não é leiloeiro, não é a casa de leilão, nada. Então, sim, é golpista, no caso. É um golpista. Eu já vi processos que a pessoa pergunta, tá conversando no WhatsApp, pergunta, o leilão é confiável mesmo? Porque tem muito golpe. Aí o golpista responde, sim, pode confiar. Aí a pessoa, então... A garantia sou eu. E você percebe na fala o erro de português. Então tem vários sinais que você identifica. Mas enfim, é que eu acho que os dois casos estão bem ligados. E tem um entendimento hoje, bastante... principalmente aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que a responsabilidade realmente é do consumidor, porque ele tinha todos os sinais, ele tinha todas as possibilidades de avaliar que aquilo lá era um leilão falso, era verdadeiro, não era, o valor do veículo muito inferior à tabela, porque a gente sabe que tem uma diferença, mas é muito inferior, e o Tribunal de Justiça tem entendido que o consumidor, ele tinha todos os sinais, e ele que foi negligente de verificar, de confirmar as informações e resolveu mesmo assim fazer a negociação com um terceiro que não tem nenhuma relação no processo. Então, acho que mudou a figura do consumidor. E só puxando esse ponto das apostas. Eu acho que há um tempo atrás,
essa questão de sites de apostas, fazendo propaganda, eram poucas propagandas, então atingia poucas pessoas, atingia o público que realmente queria participar, queria jogar, queria fazer uma aposta. Mas hoje em dia, como até o Rodrigo sabe melhor, se eu não me engano, todos os times da Série A, acho que tem um patrocínio de casa de aposta, né? Então, virou algo da massa. Então, todo mundo tem contato. E no Brasil, todo mundo assiste futebol. Alguém que, sei lá, tá passando na rua, tá assistindo futebol, o rico assiste futebol, quem não tem dinheiro assiste futebol e torce do mesmo jeito. E então essa propaganda das casas de apostas está atingindo todo mundo. Então eu tinha uma visão antes que falava, não, o consumidor não tem culpa, porque ele é aquele consumidor que sabe o que está apostando, ele é o nicho dele lá, ele gosta dessa questão de apostas, então ele está sendo absorvido por essa propaganda. Mas não, agora todo mundo está recebendo essa propaganda. Até o futebol, que abrange todas as classes, abrange todas as pessoas. Então, todo mundo está recebendo sei lá, esse bombardeamento de propaganda de casas de apostas. Então, a pessoa que não tem conhecimento nenhum de internet, não sabe nada, ela está lá e vê, sei lá, vendo o jogo do Santos, lá está vendo a propaganda lá na camisa do Santos e fala, o que é isso? Vou dar uma olhada, vou entrar para ver. Ou falar, filho, vem cá, me ajuda a entrar nesse site, vamos pôr aqui R$10 para a gente ver? Então, o consumidor, ele está sendo engolido por essa questão. Então, acho que por mais que o consumidor ele não seja uma pessoa vulnerável, hoje em dia a gente entende que o consumidor tem responsabilidade, ele tem que saber o que ele está adquirindo, mas esse bombardeamento em massa das propagandas interfere, porque está atingindo todo mundo que tem um conhecimento, mas por ver no jogo lá, nossa, o Santos está lá com uma propaganda de casa de apostas, o Palmeiras está lá, eu preciso fazer parte, eu preciso saber o que é isso, todo mundo divulgando, eu preciso fazer parte. Então, eu acho que daí também interfere nisso aí, porque chega a ser uma questão que foge do nicho dele, está atribuindo todas as pessoas de todos os públicos. Legal. Então, acho que para a gente concluir, eu queria a visão final de vocês sobre o que a gente pode aprender com essa polêmica que aconteceu da Blaze. Rádio. Poxa, eu primeiro? Né? Bom, obrigado mais uma vez, né, por ter dado esse espaço e principalmente por ser um canal que eu consigo dar minha opinião. Eu acho que, infelizmente, a gente vai ver muita bateção de cabeça ainda, porque eu não acho que a Blaze... Na minha opinião, a Blaze ela só tá patrocinando, né, alguns influencers aí de nome aqui no Brasil, mas caso de aposta, como a gente sabe, tem a Bet365, a Betway, tem a WinBet, e elas estão aí há muitos anos. Acho que a Betfair é de 99, se não me engano, foi fundada por 2 irmãos. A Bet365, que nem eu falei, a CEO dela é a Denise, que a gente brinca, que tia Denise paga aí. Então elas estão aí há muitos anos. É que a Blaze, ela surgiu com essa polêmica, né? Então eu ainda fico naquela de que a gente tem que analisar dentro de nós quem que nós estamos seguindo, qual que é o nosso objetivo em colocar um dinheiro dentro de uma casa de apostas e saber que, como tudo, não importa o nicho, existe um lado que trata com seriedade, que nem a gente faz a declaração de imposto de renda do mesmo jeito. Assim como o profissional da Bolsa de Valores. Entendeu? A gente tem que declarar os ganhos da mesma forma. Então, tem uma seriedade e olhem bem para esse lado da seriedade da coisa, porque quem tá ganhando dinheiro, que nem eu mencionei 2 nomes aqui no começo, que são os caras assim que eu idolatro até nesse ramo, e tem todo um percurso que é difícil. E essa dificuldade, como o pessoal torce o nariz, que é o que o professor Rafael acabou de falar, né? A galera que é o fácil, né? Pô, bati lá o olho, joguei 10zinho lá porque tá pagando um bônus, tá? Vamos sair dando troco. Você só sabe sobre o Santos, cara. Você sabe sobre o outro time? Você já estudou técnico? Que, cara, o treinador, que o Walter falou aqui, Walter com certeza era apaixonado pelo Muricy Ramalho. Sim. Se o Muricy Ramalho saísse do São Paulo naquela época e fosse comandar o Criciúma, você não ia saber mais ou menos como o Criciúma ia começar a jogar? Sim. Pra mim foi o Fernando Diniz. O Fernando Diniz é um cara que eu gosto muito do trabalho dele, porque ele faz e ele também toma. Então eu consigo trabalhar o ambas marcam sim. Fluminense pode estar ganhando de 1-0, 2-0. Vai tomar um golzinho, entendeu? Outra coisa, fator casa. Time da casa perdendo, a torcida não empurra. É difícil enfrentar o Corinthians lá em Itaquera, né? Chato. Por quê? Porque a torcida empurra. Então, esses detalhes traz a seriedade pro negócio.
Então, assim, para concluir, a galera tem que prestar atenção realmente, né, em quem tá falando, por mais que seja bonito o discurso. A gente mencionou aqui o da Friboi, como era o Tony nome? Ramos. O Tony Ramos, que simplesmente depois disse, gente, eu fui contratado. Então, trazer um pouco isso que o professor Rafael também falou, a gente tem todos os meios para ver também, gente, né? E é isso, pessoal. Obrigado mais ou menos pela oportunidade. E, Rafael, algo que você queira concluir sobre o que a gente pode aprender? Agradecer também pela participação, muito agradável a conversa aqui com todos, então é um prazer de novo fazer parte. Acho que para concluir, acho que primeiro o Brasil precisa parar assim e pensar se vai aceitar jogos de apostas, jogos de cota fixa, jogos de azar de novo ou não. Então, lá desde 1946, se eu não me engano, decidiu isso. Por que decidiu isso naquela época? Agora, vai decidir isso de novo? Vai mudar? Acho que precisa pensar isso. Vamos aceitar os jogos ou não? Enfim. Então, acho que é a premissa básica. Depois, regulamentar, se for aceitar. E realmente, pelo que eu vejo e leio, as casas de apostas realmente querem essa regulamentação, trazer dinheiro para o Brasil, pagar impostos aqui no Brasil, porque hoje em dia não vem dinheiro nem para o Brasil diretamente. Então, definir isso daí, regulamentar, vai para a CBF, vai para o time, vai para o jogador, vai ter que definir tudo isso e realmente eles querem fazer, como o Adri falou. É algo sério, realmente. As pessoas têm um certo preconceito de falar que é aposta, é azar, é sorte. Mas não, tem realmente as casas que são sérias, elas funcionam com regramento sério e tal. E essa regulamentação também permitiria fazer essa verificação, ter uma análise, um acompanhamento. Então, essa regulamentação seria interessante. E, por fim, a questão da propaganda, essa divulgação pelos influencers, talvez já fala-se sobre uma regulamentação também sobre essa questão da Legal. publicidade. Então, eu acho que o mínimo é falar, isso é uma publicidade, começar a falar da publicidade, falar como que ela está sendo feita, quem que está pagando essa publicidade interessante. Então, eu acho que não tem nenhum problema ter esses jogos de aposta, desde que seja regulamentado e tal, mas que a gente tem que rever e regulamentar essa situação das casas de apostas e também O mercado de influência. no mercado de influencer, porque como a gente falou, pode atingir qualquer um. Tem as pessoas que são sérias, que elas conseguem diferenciar o que está sendo passado, mas tem pessoas que são realmente influenciáveis muito facilmente. Então, a gente tem que ter cuidado também com essas pessoas, cuidar dessas pessoas que realmente são uma parte da pessoa que está assistindo lá, que está consumindo aquele conteúdo, que não sabe diferenciar. Então, a gente tem que pensar também nessas pessoas que são mais vulneráveis com relação à situação. Mas estamos num caminho. Concordo 100%. Muito legal, né, Ma? E assim, eu acho que a última fala aqui do professor Rafael, dessa questão da propaganda nos times, na camisa dos times, né? Ela vai além, né? Ela tá patrocinando o campo, às vezes ela tá patrocinando até o campeonato, ela tá patrocinando a transmissão da TV ou a transmissão no rádio, né? Que são mídias de massa ainda, que furam essa bolha da internet muitas vezes e as pessoas estão sendo impactadas por essa informação também. Então, é uma discussão que vai longe, né? Porque aí já começamos a entrar, a gente começou a falar de influencers, né? Mas a gente tem toda a influência da propaganda em si, né? Até que ponto é importante ou não. E se a gente for citar aqui também uma questão polêmica, né? Que foi a propaganda dos cigarros, né? Do antitabagismo também, que foi proibida no Brasil, e a gente sabe o poder que essa mídia tinha antes de ser proibida, né, e patrocínio de campeonatos e outras coisas, tal, e depois veio a ser quebrado. Talvez seja um passo que a gente tenha que ter aí para acertar, para ajustar, né, como a gente brinca, fala assim, né, igual o caminhão de mudanças, né, precisa passar aí umas 3, 4 lombadas, vai ajeitar a carga ali para a gente ver o que vai acontecer e como é que as coisas vão rolar. Mas acho que a gente agradecer, né, a participação Com certeza. aqui, professor Rafael Reis, do Adrian Hessel, né, duas feras aqui que bateram um papo com a gente hoje. Muitíssimo obrigada, meninos. E é isso. Acompanhem que em breve teremos novos episódios no Atomcast.